O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 11. Agora o cristão podia continuar seu caminho. Ele seguia por uma pequena elevação cujo propósito era permitir aos peregrinos que avistassem o que havia diante deles. O cristão seguiu, então, em direção ao topo e, olhando um pouco mais além, avistou Fiel, que seguia um pouco acima à sua frente. Quando o viu, o cristão chamou bem alto para que Fiel pudesse ouvi-lo. Ei, você! Olá! Espere para que sigamos juntos! Ouvindo isso, o Fiel parou e olhou para trás, ao que o cristão gritou novamente: Espere! Espere até que eu possa alcançá-lo! Fiel, porém, respondeu: Corro por minha vida, porque o vingador do sangue me está seguindo. Esta resposta entristeceu o cristão, que, ajuntando toda a sua força, rapidamente alcançou o Fiel. E mais que isso, o ultrapassou. Assim, quem era o último passou a ser o primeiro. Passando à frente do Fiel, o cristão deu-lhe um sorriso de vanglória por ter ultrapassado seu irmão. Distraído com esta situação, não prestou atenção por onde andava e, tropeçando, caiu. Ele não pôde levantar-se antes que o Fiel viesse em seu auxílio. E vi em meu sonho mais uma vez que dali por diante seguiram juntos em harmonia, conversando sobre todas as coisas que lhes haviam acontecido até ali, durante a peregrinação. O cristão iniciou a conversa: honrado irmão Fiel, estou contente em conseguir lhe alcançar, e que Deus tenha tocado nosso coração e espírito, de tal forma que faremos companhia um ao outro e caminharemos juntos neste agradável caminho. Fiel, ocorreu-me agora que poderia ter vindo com você desde nossa cidade, mas você estava tão adiantado em sua jornada que fui forçado a seguir a maior parte do caminho sozinho. Cristão, quanto tempo você ainda ficou na cidade da destruição antes de sair e iniciar sua peregrinação? Fiel, não consegui aguentar por muito tempo, pois assim que você partiu, começou um enorme burburinho de que em pouco tempo a cidade seria consumida pelo fogo dos céus. Cristão, não acredito. Quer dizer que nossos vizinhos falavam sobre isto? Fiel, sim. Durante um certo tempo, este assunto correu de boca em boca. Cristão, não me diga. E alguém mais além de você fugiu para se salvar da destruição? Fiel, bem, foi como eu disse. Houve, a princípio, uma grande agitação sobre o assunto, mas não creio que alguém tenha realmente acreditado no aviso, pois no calor das discussões ouvi alguns desdenhando e debochando de você e sua jornada desesperada. Por isso a chamaram de peregrinação. Mas, na realidade, eu criei, e ainda creio, que a destruição de nossa cidade virá com fogo dos céus. Por isso decidi que também deveria escapar. Cristão, teve alguma notícia de nosso vizinho complacente? Fiel, sim. Soube que ele seguiu junto com você até que chegaram ao pântano da desconfiança, onde, segundo disseram, ele afundou. Tenho certeza de que deve ter ficado imundo com aquela sujeira toda, mas complacente não queria ficar conhecido por isso e não queria que os outros soubessem. Cristão, e o que os vizinhos disseram? Fiel, desde que voltou complacente tem sido desprezado por todos. Ele tem andado com todo tipo de gente. Muitos debocham dele e dificilmente alguém lhe dá trabalho. Hoje em dia, ele está 7 vezes pior do que quando deixou a cidade com você, cristão. Mas por que todos voltaram contra ele? Afinal, o caminho do qual o complacente desistiu é o mesmo que eles também não seguiram. Fiel, o que eles disseram foi que ele era um vira-casaca. Não foi sincero em sua escolha. Na verdade, eu creio que Deus levantou os seus inimigos para que zombassem dele e o fizessem um exemplo por ter abandonado o caminho que havia escolhido. Cristão, você falou com ele antes que partisse em sua própria peregrinação? Fiel, eu o encontrei uma vez na rua,
mas ele virou-me o rosto por vergonha do que tinha feito. Por isso não nos falamos. Cristão. Bem, logo que comecei minha jornada, tinha grandes esperanças nesse homem, mas agora temo que ele pereça nas ruínas quando a cidade for destruída. O que aconteceu com o complacente vem apenas confirmar o antigo provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Fiel, eu também tenho os mesmos receios, porém, quem pode saber o que virá? Bem, vizinho fiel, disse o cristão, deixemos de lado este assunto e vamos nos concentrar nas coisas que são de nosso interesse imediato. Conte-me sobre o que encontrou pelo caminho que seguiu, pois sei que deve ter visto coisas que são dignas de serem registradas. Fiel, eu escapei do pântano no qual você caiu e cheguei à porta sem muitos problemas. Encontrei apenas com uma mulher cujo nome era Sensualidade, que quase me colocou em sérias dificuldades. Cristão, ainda bem que você conseguiu escapar de sua teia. José também foi tentado por ela. E como você também escapou, mas isso lhe custou muito caro. Até mesmo sua vida colocou em risco. Mas o que ela lhe fez, afinal? Fiel, você nem imagina. Amigo cristão, mas vou contar-lhe que língua lisonjeira ela tem. Insistiu imensamente para que desistisse do meu caminho e seguisse com ela, prometendo-me todo tipo de prazeres, cristão. Mas com certeza não prometeu a alegria da paz de espírito. Fiel, você bem sabe que o que ela me ofereceu era tão somente prazeres carnais, cristão. Graças a Deus, conseguiu escapar desta mulher. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Fiel, para falar a verdade, não sei se me livrei dela completamente. Cristão, pensei que você tinha resistido aos seus apelos. Fiel, sim, eu resisti e não cedi aos seus encantos, pois me lembrei de um antigo provérbio que já tinha lido antes: se os pés descem à morte. Por isso, conservei fechados os meus olhos para não ser enfeitiçado pelo seu olhar. Então ela ficou furiosa e me disse muitas ofensas, então segui meu caminho adiante. Cristão, não encontrou mais ninguém que lhe perturbasse durante a jornada? Fiel, quando cheguei ao pé da montanha da dificuldade, encontrei um homem já muito velho que me perguntou quem eu era e para onde eu estava indo. E eu lhe respondi que era um peregrino que estava indo para a cidade celestial. Depois de responder suas perguntas, ele falou-me assim: você me parece um homem honesto. Agradar-lhe-ia trabalhar e viver aqui por um bom salário? Perguntei-lhe qual era o seu nome e onde ele morava. Ele me respondeu que se chamava Primeiro Adão e que morava na cidade do Erro. Também lhe perguntei qual era o tipo de trabalho que ele tinha para me oferecer e que pagamento receberia por ele. Ele me disse que este trabalho reservava muitos prazeres para quem o aceitasse e o pagamento seria me tornar seu herdeiro. Quis saber ainda como ele mantinha sua morada e que outros servos haviam a seu serviço. Este homem chamado Adão me contou que sua casa era sustentada pelos prazeres e alegrias deste mundo e que os seus servos eram todos aqueles que ele mesmo criava. Quando questionei acerca da sua família, sua resposta foi que tinha apenas 3 filhas: luxúria, cobiça e soberba da vida. Disse-me também que poderia casar-me com uma delas, se eu assim desejasse. Ao perguntar-lhe por quanto tempo eu viveria com ele, caso aceitasse, fui informado que por toda a minha existência. Cristão, e que conclusão você chegou depois de ouvir tudo isso? Fiel, a princípio senti certa inclinação em seguir com ele, porque dizia coisas agradáveis, mas em dado momento, quando olhei em seu rosto, vi que em sua testa estava escrito o seguinte: despie-vos do velho homem e das suas obras. Cristão, e então o que houve? Fiel, o que ele falava atormentava minha mente, e por mais lisonjeiras e agradáveis fossem as palavras que me dizia, não me abandonava a ideia de que, se concordasse em ir até a sua casa, eu me tornaria seu escravo e que me venderia assim que pudesse. Tais pensamentos ardiam em minha mente como se fossem brasas em fogo. Por isso disse-lhe, não adiantaria mais ouvir sua conversa, e que parasse de tentar me convencer, pois eu nem passaria perto de sua casa. Depois de ouvir isto, ele me insultou grandemente. Disse que enviaria alguém que me seguiria e tornaria amargo para mim o caminho que eu havia escolhido.
Assim dei-lhe as costas para seguir o meu caminho. Todavia, quando comecei a afastar-me dele, senti que se agarrava à minha carne com com tamanha força, e cheguei a pensar que arrancara uma parte de mim, ao que gritei: miserável homem que sou. Então continuei minha caminhada montanha acima. Quando eu já estava na metade da subida, olhei para trás e vi alguém vindo atrás de mim. Tal homem era ligeiro como o vento e conseguiu me ultrapassar, justamente quando eu chegava ao lugar do descanso. Cristão, pois foi justamente quando parei nesse lugar e me sentei para descansar, é que fui vencido pelo sono e perdi o diploma selado que estava no meu bolso junto ao peito. Fiel, mas ouça, meu bom irmão, o que mais me ocorreu comigo, quando este homem me ultrapassou, pude ver que era mais do que um sopro de vento, pois me atingiu em cheio e deixou-me caído ao chão, como se morto estivesse. Logo que voltei a mim, perguntei-lhe por que agia daquela maneira comigo. Ele afirmou que por causa da minha secreta inclinação para com o primeiro Adão. Com isso, atingiu-me no peito e contraí e caí prostrado, quase inconsciente aos seus pés. Assim que recuperei o fôlego, clamei por misericórdia. Porém ele disse não saber demonstrar misericórdia e novamente atingiu-me com toda a força. Sem dúvida, esse seria o meu fim. Mas outro homem que passava ordenou-lhe que parasse. Cristão. E quem era esse homem? Fiel. A princípio não o reconheci, mas ao notar o sinal dos cravos nas mãos e a marca da ferida no seu lado, compreendi que era o Senhor. Graças a ele pude continuar a subir a montanha. Cristão. O homem que lhe atacou era Moisés. Ele não perdoa ninguém e nem sabe usar de misericórdia para com qualquer um que transgrida suas leis. Fiel, sei disso, amigo cristão. Essa não é a primeira vez que me encontro com ele. Ele foi me procurar quando eu estava tranquilamente em minha casa, e foi quem me disse que atearia fogo em minha casa para que ela caísse sobre a minha cabeça, caso eu continuasse a viver ali. Cristão, e você não viu a casa que fica no topo da montanha, do mesmo lado onde encontrou Moisés? Fiel, sim, eu vi a casa, e vi também os leões antes de chegar ali. Mas creio que estavam dormindo, porque já havia passado a manhã e chegava a tarde, e como eu ainda tivesse bastante luz do dia pela frente, continuei sem nem ao menos parar. Quando passei pelo porteiro, resolvi então iniciar logo a descida. Cristão, de fato o porteiro disse-me que o havia visto. Eu, na verdade, gostaria muito que você tivesse entrado na casa, pois lá teriam lhe mostrado muitas raridades e coisas tão importantes que jamais esqueceria enquanto vivesse. Mas diga-me, não encontrou ninguém no Vale da Humilhação? Fiel, de certo que sim. Encontrei mais um homem e este se chamava Descontente, que muito se esforçou em persuadir-me para que retornasse com ele. O motivo que me apresentou para tamanha insistência era de que todo o vale era um lugar sem honra. Além disso, também me falou que seguir por aquele caminho seria uma forma de desagradar meus amigos, orgulho, arrogância, vaidade e glória mundana, entre outros, os quais ele sabia sentir-se-iam muito ofendidos se eu cometesse a tolice de atravessar aquele vale. Cristão, e o que você respondeu? Fiel, eu falei que, embora todos estes que ele citou declarassem pertencer à minha parentela, para ser honesto, eles realmente faziam parte das minhas relações mais próximas, que eram sempre carnais. Mas desde que me tornei um peregrino, eles têm me rejeitado, assim como eu também o tenho repudiado. Portanto, para mim, é como se agora eu não os conhecesse, como se nunca tivessem estado na minha linhagem. Além disso, comentei que ele, em relação àquele vale, havia cometido um grande erro, porque a humildade vem antes da honra, e um espírito orgulhoso antecede a queda. Desta maneira, disse-lhe mais uma vez que eu prefiro passar deste vale a honra que é apreciada pelo sábio do que escolher os que mais acreditávamos ser dignos dos nossos afetos. Cristão,
Não encontrou mais ninguém antes de deixar o vale? Fiel, sim. Encontrei-me com um que se chamava Vergonha. Mas de todos os homens que encontrei pelo caminho da minha peregrinação, creio que este não tinha um nome apropriado. Aos outros, depois de pouca argumentação ou alguma resistência de minha parte, era possível dizer que não e deixavam-me em paz, mas este atrevido não foi possível fazer parar. Cristão, por quê? O que ele dizia de tão terrível? Fiel. Colocava objeções a tudo e era contrário até mesmo à própria religião. Afirmava que a religião era uma coisa servil e miserável, um negócio sorrateiro e perigoso para um homem ocupar a mente, que alguém que toma cuidado com as palavras que profere, com os caminhos por onde vai, acaba tolhido da liberdade selvagem que só o espírito dos fortes possui e termina tornando-se ridículo para os dias de hoje. Argumentou também que somente alguns poucos ricos, poderosos e sábios seguiram, na minha opinião, e que nenhum deles o fez senão depois de ser persuadido a se comportar como um tolo e por sua voluntária inclinação a arriscar-se a perder o que tem por uma coisa que ninguém sabe o que é. Além disso, me disse também não aceita a condição ruim dos que chefiam os peregrinos nos tempos em que vivemos, bem como sua ignorância e a falta de conhecimento das ciências naturais, e destas coisas disse-me ainda um tanto, como de outras coisas mais, e falou ainda mais sobre outras, além das que menciono aqui em meu relato. Objetou, por exemplo, sobre como é vergonhoso chorar ao ouvir um sermão e voltar com um semblante triste para casa por causa disso, que é uma vergonha pedir perdão ao próximo por pequenas faltas ou restituir o que foi danificado ou roubado. Comentou também que a religião torna os homens em pessoas estranhas que se desviam dos poderosos apenas porque eles têm uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes elegantes e faz com que esses homens reconheçam e respeitem as bases mais simples, mesmo os miseráveis como seus irmãos de fé. E ele me perguntou se não achava isso uma vergonha. Cristão, e o que você respondeu? Fiel. No começo, não soube muito bem o que responder, pois tais foram as coisas que ele me disse que fiquei ruborizado, até que vergonha em pessoa cercou-me, tanto que quase me subjugou. Mas depois disso comecei a considerar que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então pensei novamente que tudo o que vergonha me dizia era a respeito de como são os homens, porém ela nada me disse sobre o que Deus, ou a palavra de Deus é. Além do mais, pensei que no dia do juízo final não seremos condenados à morte ou absolvidos para a vida eterna de acordo com os espíritos bravos e fortes deste mundo, mas sim de acordo com a sabedoria e as leis do Altíssimo. Portanto, o que Deus diz é melhor. Sim, de fato, é o melhor, embora a maioria dos homens deste mundo seja contra a verdade do Senhor. Deus prefere o seu evangelho, seu amor, em uma consciência que seja sensível ao seu chamado. É mais valioso, é mais valoroso para Deus aquele que é feito de todo por amor ao reino celestial e para ele, e mais pobre dos homens que o amar, será mais rico do que qualquer um entre os nobres deste mundo que não o amar. Afaste-se de mim, vergonha. E eu lhe disse, você é um dos inimigos da minha salvação. Deveria eu aliar-me a você e desprezar o meu soberano e Senhor? Como poderia encarar o Altíssimo no dia da sua vinda? Se agora me envergonhar dele, dos seus caminhos e dos seus servos, como poderei esperar suas bênçãos? Mas de fato, vergonha era um vilão atrevido e ousado. Com muita dificuldade consegui fazer com que me deixasse. Todavia continua espreitando-me e sempre que possível cochichava-me ao ouvido as fraquezas dos que seguem a religião. Finalmente, falei que seriam em vão suas tentativas de convencer-me, pois tudo aquilo que desdenhava era o que eu achava mais digno de glória. Só quando viu que já não conseguia mais atingir-me é que consegui me livrar dele. Então sacudi-me para que se afastasse de mim e comecei a cantar. Muitas são as tentações que aos homens irão assolar, mas sim aqueles que obedientes atenderem ao celeste chamar. Muitas e variadas elas são,
todas carnais. Sobre esses homens elas vêm, mais uma vez e ainda outra também, para vencê-los e subjugá-los agora ou depois. Mas de tentar derrotá-los, não desistem jamais. Ó, dê aos peregrinos paz, deixe-os seguir em paz. Estejam alertas, ó peregrinos, fiéis a Deus prosseguindo. Cristão, estou feliz, meu irmão, que tenha resistido tão bravamente a esse vilão. Concordo com o que disse sobre ele não usar o nome adequado, pois grande é a ousadia que tem em seguir-nos pelas ruas ou em tentar nos envergonhar diante de todos e fazer com que sintamos vergonha daquilo que é bom. Mas não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer estas coisas. Nós, porém, continuaremos a resisti-lo, apesar de sua falsa coragem, pois tudo o que ele faz é promover o tolo e nada mais. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Foram as palavras de Salomão. Fiel, creio que temos que clamar a ele por socorro para vencermos sempre que estivermos frente a frente com vergonha, pois nos dará coragem para lutar pela verdade na terra. Cristão, é verdade tudo o que você disse, mas conte-me, depois disso, não encontrou mais ninguém? Fiel, não encontrei mais ninguém. Tive a luz do sol a clarear-me os passos e também a guiar-me através do caminho do vale da sombra da morte. Cristão, sim, isso foi bom para você. Comigo, a situação foi bem diferente. Passei por dificuldades mais demoradas. Assim que entrei no vale, fui lançado em feroz combate com o terrível Apollyon. Houve um instante em que pensei que, de fato, ele iria tirar minha vida. Quando me jogou ao chão e tentava me esmagar como se quisesse partir-me ao meio. No momento em que me lançou por terra, minha espada caiu das minhas mãos e ele disse que minha hora havia chegado, pois iria matar-me. Eu, todavia, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Depois da luta com Apollyon, que levara todo o dia, entrei no vale da sombra da morte, mas já não havia mais luz para iluminar a trilha e eu tinha percorrido apenas uma pequena parte do caminho. Parte do tanto que ainda me faltava, atravessei-o quase todo às escuras. Durante a caminhada, por muitas vezes julguei ter chegado a hora da minha morte, mas então o dia raiou, o sol começou a se levantar e eu pude continuar com mais facilidade e um pouco mais de sossego.